Salve galera! Mais uma dica para vocês, hein? Agora é estatística. Então vamos lá. Quando a gente fala em estatística, nós falamos em uma coisa chamada de conjunto. Nós temos um conjunto aqui, vamos apresentar o conjunto. Esse aqui é o que a gente chama de conjunto universo. É o conjunto em que aqui dentro nós temos o total de elementos disponíveis para uma pesquisa. Se eu pegar um pedaço ou uma parte desse universo, eu tenho uma coisa que eu chamo de amostra. E essa amostra vai quantificar ou dar algum resultado em cima do universo estatístico. Um exemplo disso é quando nas eleições você tem candidato A contra candidato B, você às vezes não pode conseguir um universo da pesquisa, por quê? Porque dependendo da cidade, você não tem, ou é inviável, você consultar todos os habitantes daquela cidade. Então, você pega uma amostra de pessoas, ou de eleitores, e você quantifica isso aqui, ó, em cima do candidato A e do candidato B. E no final você tem um resultado para aquela pesquisa. E aqui a gente tem uma coisa chamada de variável. A variável é o objeto de estudo, teoricamente, e essa variável vai assumir valores aqui dentro. Nesse caso aqui seria a opção A, a opção B, e seria uma variável classificada como discreta, porque eu vou contar o número de intenções de voto dos eleitores para o candidato A e para o candidato B. Bom, mas o que é cobrado mesmo na prova do Enem? Vamos imaginar o seguinte. Nós temos um conjunto com os valores. Nós temos um conjunto com 1, 2, 3, 4, 5, 5 e 6. Esse aqui é o meu conjunto. Conjunto A. A partir desse conjunto, ou se eu conseguir expandir mais esse conjunto, ou ficar maior, às vezes fica inviável então dar alguma informação a respeito desse conjunto aqui. Então o que é que a estatística faz? Ela pega esse conjunto e centraliza, lembre-se bem, centraliza, quantificando informações deste conjunto em algumas medidas. Quais são elas? A gente tem a média, nós temos a moda e nós temos a mediana. Essas aqui, ó, são chamadas de medidas de tendência central, ou MTC. Para a dispersão do conjunto, para mostrar o quanto esse conjunto, os valores aqui estão muito próximos ou muito afastados deles, o que é que acontece? A gente usa outras medidas, que são as medidas de dispersão, ou as MDs, que é a variância e o desvio padrão. Certo? Só que aí tem um porém. Como é que eu sei, ou como eu posso calcular a média de um conjunto? Aí veja bem. A média ela pode ser classificada de várias formas. Mas o Enem só cobra dois tipos, que é a média aritmética ou a média ponderada. Bom, para calcular a média aritmética, se na prova do Enem vier, por exemplo, calcule a média ou a média dos valores, só falando sobre média, subtende-se que é a média aritmética. O que é que você faz? A média aritmética, tá aqui, ó. Média aritmética é somar todos os elementos e dividir pela quantidade. Quantos são? Já a média ponderada, aqui eu tenho uma coisa chamada de pesos. Que esses pesos vão dinamizar o conjunto e dizer qual a relevância de um elemento em função do outro. Então vai ter um peso. Esse peso pode ser, na maioria das vezes, a repetição de um elemento no conjunto. Certo? Então a média ponderada é quem? Eu vou fazer uma soma de quem? De cada elemento, fazer assim, cada elemento
vezes o seu peso. Então, vou fazer um somatório. Para cada elemento que eu pegar, eu multiplico pelo peso e vou somando com os demais. Pega o próximo elemento, multiplica pelo peso e soma. Pega o próximo elemento, multiplica pelo peso e soma. E vou dividir pela soma dos pesos. Soma dos pesos. Certo? Então, você vai somar os pesos aqui e dinamizar isso. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos calcular esses dois valores para esse conjunto aqui. Ó. Vamos lá. Para calcular a média aritmética, ó, vamos lá. Seria 1, mais 2, mais 3, mais 3, mais 4, mais 5, mais 5, mais 5 e mais 6. Está meio apertadinho, mas vai dar. Dividido pela quantidade, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então vamos somar aqui. Ó. 3 com 3 são 6, com 4 são 10. 5 mais 5 são 10. 5 mais 6 são 11. E 2 mais 1 são 3. Então vai ficar ó, 10, 20, 31, 34. Então a média aritmética aqui ó, seria 34 dividido por 9. Então a média aritmética, se eu quiser calcular o valor agora final, eu vou ter que pegar o 34 ó, e dividir por 9. Aí eu vejo, qual o número que eu multiplico por 9 vai dar próximo ou igual a 34. Se você botar 3, ó, 3 vezes 9 dá 27. 27 para 34 dá 7. Bota um 0, ó, bota uma vírgula. 70 por 9. Por 5 dá 45. Por 6 dá 54. Por 7 dá 63. Então, 9 vezes 7 vai dar 63. Ó. Menos 70 dá 7. Então, dá aproximadamente aqui, ó, 3,7 de média. Certo? Então, a média aritmética, você pega todos, soma todos os elementos, ó, e divide pela quantidade que eles são. E no final, você faz a divisão aqui, ó, e você pode achar um valor exato ou aproximado. Certo? Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso é quando você tem a média ponderada. Geralmente, nas escolas, você, por exemplo, você faz, vamos supor que no bimestre você faça duas avaliações. Avaliação 1 e avaliação 2. Na avaliação 1, você tirou 7 e ela tinha peso 6. Na segunda avaliação, você tirou 8 e ela tinha peso 4. E eu quero saber qual foi a média desse aluno. Certo? Então, como é que você pode calcular isso? Você vai fazer o seguinte. Ó. Como é que calcula a média ponderada? Você vai fazer a soma de quem? Do elemento vezes seu peso. Ele tirou 7 com peso 6. Então vai ficar 7 vezes 6 mais 8 vezes 4. 8 vezes 4. Tudo isso aqui dividido por a soma dos pesos. Ó. 6 com 4, 10. Então a média ponderada aqui vai ser quem? 7 vezes 6 dá 42. Mais 4 vezes 8. 8 e 8, 16. 16 por 16 dá 32. Dividido por 10. Ó. Então, a média ponderada aqui ó, vai ser 74 dividido por 10. Isso aqui vai me dar o valor de 7,4. Então, esse valor aqui ó, é a média ponderada de quem? De 7 com peso 6 e 8 com peso 4. Então, essa aqui é a ideia. Se na prova do Enem vier média ponderada ou alguma coisa que tenha pesos ou créditos ou alguma coisa, você já sabe que você vai calcular a média ponderada. Continuando. Temos uma outra medida que a gente chama de moda. Geralmente, o que é que está na moda? Quando você vê alguém que está na moda, geralmente muita gente está vendo repetição de coisas que os demais usam. Então, o que é que está na moda? É os elementos que estão em repetição ou repetidos. Nesse caso aqui, ó, esses elementos estão repetindo. A gente tem 2 vezes o 3 e 3 vezes o 5. Então, aqui eu posso dizer que a moda é igual a 5, porque o 5 aparece mais vezes do que todos os demais. Então, a moda aqui é 5.
E aqui, ó, que eu coloquei medida, mas é mediana, você tem dois casos. Você tem quando o rol for par ou quando o rol for ímpar. O que é o rol? O rol, veja bem, o rol é os dados, ou o conjunto, ou os elementos, com uma certa ordem. Então, você pode dizer assim, ó, é os dados mais uma certa ordem. Que ordem é essa? Aí você pode colocar uma ordem crescente ou decrescente. Do menor para o maior, ou do maior para o menor, certo? Então, aqui você pode calcular a mediana do intervalo. E lembre-se, se o rol, o conjunto de dados, não tiver ordenado, preste muita atenção. Se na prova do Enem calcula a mediana ou identifica a mediana, e você vê que o conjunto de dados não está ordenado, você tem que ordenar ele, senão você vai errar a questão, certo? Então você ordena os valores e verifica se o rol é par ou se o rol é ímpar. Então vamos imaginar o seguinte, ó, como aqui já está ordenado, já ganhei tempo. O rol aqui é par ou é ímpar? Nós vimos que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O tamanho do rol é 9. O rol é igual a 9. Então o rol é ímpar. Se o rol é ímpar, eu tenho que achar quem é o meu termo central. Então o termo central, que eu vou chamar aqui de T, TC, pode ser assim, TC, vai ser igual a quem? Aí tem uma formulazinha. Eu vou pegar o tamanho do intervalo, somar com 1 e dividir por 2. Ó. Mas se você imaginar o seguinte, ó, a mediana, ela tem uma característica importante. Ela vai dividir 50% à direita e 50% à esquerda. Ó. Então o termo central aqui é o termo de equilíbrio do meu intervalo. Então vamos supor, se o rol é 9, aí eu faço 9 mais 1 dá 10. 10 por 2 já dá 5. Então o termo central está na posição quanto? Na posição 5. Aí eu vejo 1, 2, 3, 4, 5. Quem está na posição 5 aqui, ó, é o 4. Porque o 4 é o central, eu tenho 4 elementos para a esquerda e 4 elementos para a direita. Então aqui eu confere que o meu termo central está na quinta posição. Então aqui, ó, a mediana é igual ao termo 5 no meu rol, que é justamente o quê? O 4. Agora vamos imaginar o seguinte. Vamos supor que aqui a gente não tenha esses 6 aqui, ó. A gente só tenha esses agora. Aí eu pergunto, qual é o valor do rol agora? O rol, ele passa a ter quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O rol agora é o quê? É par. Se o rol é par, o meu termo central vai ser quem? Vai ser o número de elementos dividido por 2. Certo? Então vamos imaginar o seguinte, ó. Só que aí você vai ver o seguinte. Se eu dividir um rol par em 50% à direita e 50% à esquerda, eu não vou ter o termo central. Eu vou ter dois termos centrais, ó. Para depois calcular a média deles dois e dar quem é a minha mediana. Então, esse valor aqui, ó, que eu vou achar, vai ser apenas o primeiro índice. Então, lá, se o termo central vai estar próximo de quem? O rol é 8, então vai ficar 8 dividido por 2, eu vou ter 4. Então, a minha mediana, ó, veja bem, minha mediana, como é o caso do rol par, ele é par, ó, o que vai acontecer? Eu vou ter que pegar o termo da posição 4 primeiro. Então, vamos lá. O termo da posição 4, mais o próximo dele, porque eu vou ter dois termos, ó. O termo da posição 5 e vou dividir por 2. Porque toda vez que eu tiver o rol par, eu tenho que calcular a média dos meios, né? Quem está no meio, os dois que estão no meio, eu tenho que calcular a média dos dois para ficar exatamente no meio dos dois. Quem é o termo 4? Aí você vê, ó. 1, 2, 3, 4. É o 3. Então tá aqui o 3, ó. 3 mais. Quem é o termo 5? O próximo dele é o 4. Então aqui, se eu somar, ó. 3 mais 4 dá 7. 7 por 2 dá 3,5. Então aqui, ó. Você pode imaginar que aqui no meio eu tenho um valor de 3,5. Para dividir 4 para a direita e 4 para a esquerda. Certo? Então esse aí é o conceito de mediana. E lembre-se bem, se ele não tiver ordenado, você tem que ordená-los.
Bom, aí agora a gente vai para as medidas de dispersão. Essas medidas de dispersão quer dizer o quanto homogêneo é o conjunto, ou seja, ou ele é muito disperso, ou ele é mais homogêneo, é mais enxuto. Bom, geralmente no Enem não cai nada sobre variância em si, para calcular a variância. Se der, ele já dá o valor tabelado, certo? Então veja bem, para calcular a variância, olha só que loucura. A forma que vem para vocês é a seguinte, ó. Variância, v quadrado, lembre-se, esse v quadrado não é porque v ao quadrado não, é porque o símbolo da variância é v quadrado. É igual. Aí eu uso, ó, é o somatório, esse aqui é o símbolo, o ezão, é o somatório de quem? Do primeiro elemento do índice até o último de quem? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o elemento, que eu chamo aqui de x, da posição que eu estou, menos a sua média aritmética, você vai calcular a média do conjunto, eleva tudo isso aí ao quadrado e depois divide tudo isso aqui por n. Olha a trabalheira que ia ser, ó. Vamos imaginar que você tem esse exemplo aqui, ó. Como seria? A média do conjunto lá, incluindo 6, vamos supor que tem um valor... eu não lembro agora o valor que eu apaguei, mas vamos supor que a média aqui tinha dado 8. Então, lá, a variância nesse caso aqui seria quem? Ó? Primeiro elemento, quem é? 1. Então, vai ficar 1 menos 8 ao quadrado, mais 2 menos 8 ao quadrado, mais... Aí, ó, isso aqui tudo até chegar ao último, ó. 6 menos 8 ao quadrado. Tudo isso aqui dividido pelo número de elementos do intervalo, ó. Aqui teria quantos no início? Inicialmente teria 9. Olha a trabalheira para você fazer em 3 minutos e 20, viu? Que é o tempo total de você fazer uma questão no Enem. Então, não se preocupe a respeito de calcular a variância. Se vier a variância, você só basta entender o que é variância. Variância vai mostrar o quanto de dispersão está o conjunto total, certo? E aí a forma para calcular a variância seria essa, mas no Enem não cobra isso, certo? Diretamente. O que o Enem cobra com relação à dispersão é justamente isso aqui, ó, o desvio padrão. Por exemplo, se o desvio padrão de um conjunto ele der 3,5 e outro conjunto tiver o desvio padrão 2,8, eu pergunto, quem é mais regular aqui dos dois? O conjunto que tem desvio padrão 3,5 ou o conjunto que tem desvio padrão 2,8? Você pode imaginar o seguinte, para uma coisa ser homogênea ou regular, ela tem que estar muito próximo de zero. Porque quanto mais zero, menor será a dispersão. Aí eu vejo, o que está mais próximo de zero? 3,5 ou 2,8? Nesse caso aqui seria 2,8. Então, o conjunto mais homogêneo ou o conjunto mais regular é quando o valor do desvio padrão se aproxima de zero. Já teve questão no Enem, que dava uma tabela, dava o valor do desvio padrão e perguntava quais eram a regularidade de cada elemento lá. Ou quem era o mais regular ou menos regular. Então, se você analisar o valor e ver quem está mais próximo de zero, você encontra o desvio padrão dado, né? E você acha quem é o conjunto mais homogêneo. E lembre-se que o desvio padrão é a raiz quadrada da minha variância. Agora, cuidado. Não vai fazer, ó, quando corta o índice aqui 2, ó, com 2 aqui, ó, matar a raiz. Vai ser o valor exato disso aqui, ó. Ou aproximado de v ao quadrado. V ao quadrado é um valor, certo? Não quer dizer que você vai cortar o 2 aqui com 2 aqui, não. É só o valor de v quadrado. E lembre-se, se o desvio eu calcular a raiz, para calcular a variância, eu levo o desvio ao quadrado. Então, já teve questão que você tinha um desvio padrão e levar ao quadrado para encontrar a variância. Um desfaz o outro, certo? Então, você tem que prestar atenção no conceito de desvio padrão e para que serve essa teoria chamada de regularidade. Ok, gente? Então, isso aqui é um resumo básico de medidas na estatística. Tem mais coisa para próximas aulas. E isso é o essencial para você, pelo menos, acertar 5 questões no Enem. Geralmente vem uma de média, uma de moda e uma ou de desvio padrão ou de mediana. Então, fica aí a dica. Até a próxima. Valeu!